Bem, meus queridos, iniciando a primeira lição do trimestre vai falar sobre a bondade, o amor de Deus e a sua justiça. E a lição número 1 fala sobre a generosidade do amor divino. O amor de Deus não é uma bondade permissiva, como alguns pensam. É, na verdade, uma bondade mesclada com justiça e com misericórdia. Por esse motivo é que Cristo morreu. Oséias 14, verso 4 é o verso para memorizar. E diz assim: eu sararei a sua infidelidade e eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus nos ama com generosidade. Quando olhamos para o amor divino com relação a nós, temos que pensar que esse olhar tem que ser visto pela pessoa do Senhor Jesus. Nós, quando olhamos para a nossa vida, nós temos que olhar para a nossa vida como se Jesus estivesse olhando para nós. E vamos ver que o Senhor Jesus, ele tem uma paixão muito grande pelo ser humano. Por isso que ele viveu e ensinou a respeito desse amor incondicional, que alcançou todas as pessoas, em todas as gerações, no passado, no presente e também alcançará as pessoas no futuro. Porque por isso esse amor divino nos acolhe, esse amor divino ele nos perdoa, esse amor divino nos traz estabilidade emocional. Um ancião de uma igreja perdeu a sua esposa com um câncer agressivo. Ele lutou muito, foram muitos meses de muita luta, quimioterapia, radioterapia, e ele clamando a Deus, a igreja orando. Infelizmente a esposa faleceu. Ele ficou a ponto de perder a fé, ele ficou sem chão. E ele disse que foi um pastor que o ajudou muitíssimo em sua recuperação emocional. Esse pastor ensinou 5 coisas para este homem. 5 coisas para se alcançar a mais alta felicidade neste mundo. E essas 5 coisas são a saúde mental e a saúde física, a maturidade emocional, a certeza de que você ama e você é amado por Deus, a pessoa ter um propósito espiritual elevado e, sobretudo, uma fé inabalável em Deus. Essas 5 coisas são imprescindíveis para a pessoa superar os traumas desta vida. Porque enquanto Jesus viveu aqui, ele alcançou as pessoas com seu amor, ele deu estabilidade emocional para as pessoas, ele ensinou às pessoas que Deus nos ama de maneira plena, incondicional, e mesmo que nós passemos por altos e baixos, nós temos diante de Deus uma vocação que o próprio Deus criou. Nós somos vocacionados para a salvação. Ou seja, Deus já nos direciona para a salvação. E se uma pessoa passa por um problema, uma dificuldade, Deus está presente através do Espírito Santo, através da pessoa do Senhor Jesus, através de instrumentos humanos que servem a Deus e que vão nos ajudar em momentos de necessidade. Como esse ancião teve esse pastor que ensinou para ele essas 5 coisas importantes: ter uma maturidade espiritual, ter equilíbrio, saúde física e espiritual e emocional, a pessoa ter certeza que Deus a ama, a pessoa ter um propósito na vida e, sobretudo, ter uma fé inabalável em Deus. Outro dia eu vi atrás de um caminhão escrito fé inabalável. Eu fiquei olhando aquela frase e pensando, o que é uma fé inabalável? É uma fé que ela não desmorona diante dos problemas desta vida. Ela consegue manter-se firme com a confiança em Deus. Quando o meu pai faleceu e foi dada a notícia, a minha mãe disse para mim: Gilberto, pegue a palavra de Deus, a Bíblia, abre em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. E eu comecei a ler: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Minha mãe disse: vamos nos abraçar, porque Deus vai cuidar da gente. E nós vamos encontrar o vosso Pai na manhã da ressurreição. Eu fiquei olhando a estabilidade emocional da minha mãe, e isso marcou minha vida para sempre. Eu disse, puxa vida, mas como ela tem uma segurança emocional e espiritual tremenda, ela tem uma fé inabalável em Deus. E realmente foi isso que nos ajudou. Minha mãe sozinha, com 7 filhos, para criar os filhos todos, ela não tinha experiência profissional nenhuma, dependia agora dos filhos trabalhar, e ela segurou as rédeas, porque tinha uma fé inabalável. Jesus mostrou isso quando ele perdoou as 3 negações de Pedro. Ele mostrou como Deus está
muito interessado em restaurar as pessoas a uma estabilidade emocional e espiritual. Jesus disse para Pedro 3 vezes, tu me ama? E foi na terceira vez que Pedro ficou triste, porque ele se lembrou que ele havia negado Jesus 3 vezes. Ele disse, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse, então, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus não estava dizendo para Pedro se sentir superior às outras pessoas, mas para que ele abraçasse o encargo espiritual de ajudar as pessoas, porque ele também havia sido ajudado naquele momento. E Jesus restaurou Pedro ao discipulado, ao apostolado, perdoando a situação, porque Pedro, com humildade, reconheceu que havia errado. Ellen White escreveu no livro de Deserto das Nações, página 617, o seguinte: quando Pedro foi perdoado, diante da solene pergunta, tu me ama, foi logo restaurado em seu apostolado. Porém, a honra e a autoridade que recebera de Cristo não lhe outorgaram supremacia sobre seus irmãos. O favor que Cristo lhe mostrara em perdoar-lhe a apostasia e confiar-lhe o apacentar do rebanho, foi assim mostrada na fidelidade do próprio Pedro em seguir a Cristo. E isso granjeou a confiança dos irmãos. A lição, porém, que Cristo lhe ensinara junto ao mar da Galileia, Pedro a manteve consigo no decorrer de toda a sua vida. Pedro aprendeu de verdade. Tu me amas? E essa pergunta de Jesus, tão preciosa, não foi só para Pedro. Ecoou pelos séculos e chegou até nós. Nós amamos Jesus realmente? O menininho perguntou para o pai, papai, por que eu devo amar Jesus? O pai procurou uma boa resposta, enquanto o menininho aguardava a resposta, e o pai perguntou, filho, por que você ama o papai? O menininho pensou um pouquinho e disse, eu amo o papai porque o papai me ama. É isso, filho. Você tem que amar Jesus porque Jesus te ama. Por isso, é uma lição para nós, nessa primeira lição, na parte de sábado. A generosidade do amor divino. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, diz o apóstolo Paulo. Deus nos abençoe. Que a semana seja abençoada. Vamos terminar o ano daqui a alguns dias. Que possamos entrar no novo ano com a bênção do Senhor. E que esta lição se torne um marco para a nossa vida em 2025. A bondade do amor de Deus e sua justiça. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.